Olá pessoal, passando por aqui para compartilhar uma missão que eu recebi aí durante esses dias de quarentena, né? Na verdade foi um pedido que meu pai me fez sobre como montar ou se eu fosse montar hoje uma carteira de ações voltada para dividendos, como que eu faria, né? Então, meu pai, que nunca foi um investidor de ações, sempre teve um perfil mais conservador e assim ele conseguiu construir o patrimônio dele durante toda a vida produtiva, né, vida de trabalho dele, economicamente ativo. Ele foi funcionário do Banco do Brasil aí por mais ou menos 30 anos, se aposentou pelo Banco do Brasil e toda vez que tem essa queda de ações e os juros do mercado estão muito baixos, como hoje, né? A meta Selic está em 3,75% ao ano. Esse papo aí de dividendos, a atratividade das ações pagadoras de dividendos aumenta, né? Porque, como vou detalhar mais na frente aqui do vídeo, o preço das ações cai, supostamente se os lucros ficarem constantes, o dividend yield sobe. Calma, não precisa ter medo agora, esses termos vão ser melhor explicados ao longo desse vídeo. Então, o pedido do meu pai foi mais ou menos assim: se você fosse começar uma carteira de dividendos hoje, quais ações você colocaria lá dentro e por quê? Então, beleza. Primeiro, né, isso não é nenhuma recomendação de compra, ou de venda, ou nada. Isso é só um estudo que eu fiz, estou compartilhando aqui com vocês pelo YouTube. Segundo, as ações aqui citadas, né, são empresas que eu já olho há algum tempo, já conheço. Algumas delas, se não todas, eu já tenho em carteira, né, eu já tive em algum momento, e foi o primeiro balizador do estudo. O segundo desde que começou a se instalar toda essa crise e a queda aí das ações brasileiras, que veio no embalo aí, na esteira das quedas do mundo todo, né, que a renda variável vem sofrendo aí, né, o mundo todo de fevereiro para cá. Eu vi uma tese de investimento que eu achei muito interessante lá no canal da Luiza Barsi, né, Ações Garantem o Futuro. Se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você conhece o trabalho lá, que é todo baseado na filosofia de investimento do Luiz Barsi, que é um guru aí de bolsa para nós brasileiros, né, um exemplo vivo de que é possível construir riqueza na bolsa de valores. E eles vieram com a seguinte sacada do método BEST, que é BEST, né, que seriam aí ações que tenderiam a se beneficiar ou sofrer menos nesse tempo de crise, né? Eu só dei uma humildadinha, coloquei um cubo no S. Eles falam que o B é de bancos, E de energia, né, ou energia elétrica, o S poderia ser tanto saneamento quanto seguros, e aí daí viraria um S ao quadrado. Eu coloco o cubo porque eu acho o setor de saúde muito interessante, e apesar de todo o risco que ele tem aí de queda de performance, né, de resultados, mediante essa crise que a gente vive hoje, que é uma crise de saúde, eu colocaria uma ação do setor de saúde também, que é um setor que eu acompanho e gosto bastante. E por último, T de telecomunicações, né, que assim como o saneamento e energia, é um setor regulado, com muita demanda contratada. E aí, qual que foi o método, né? Seria pegar uma empresa de cada um desses segmentos, né, ou cada uma dessas letras, e ver o que a gente consegue fazer aí de uma carteira que seja diversificada com um número não tão grande de ações. No caso aí o BEST, né, são 4 letras, como o S são 3 empresas, virariam aí 6 empresas dentro da carteira. Então, eu peguei uma empresa de cada setor e peguei o lucro por ação declarado por essa empresa em 2019. O ano financeiro e contábil já fechou, né? Todas as empresas, pelo menos todas essas que eu trouxe aqui, já anunciaram o seu resultado do quarto trimestre de 2019, consequentemente já temos todo o resultado consolidado de 2019. Então a gente consegue pegar o lucro por ação dessa empresa, que é o quê? O lucro líquido que ela teve em 2019, dividido pelo número de ações, a gente tem o lucro por ação em 2019. A gente vai precisar também do payout dessa empresa em 2019. O que é o payout? É o percentual do lucro dessa empresa que ela dividiu com o acionista. O dividendo, e aqui a gente está falando de proventos em geral, né, sejam dividendos ou juros sobre capital próprio, é uma parcela do lucro da empresa que ela divide para o acionista. A outra parcela ela retém em caixa para fazer um reinvestimento, manter como provisão alguma outra coisa, né? Então o payout é o percentual desse lucro líquido que ela vai dividir com o acionista na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, enfim, em forma de proventos. A gente também vai usar a cotação
da empresa, e aqui eu estou usando como base a cotação de fechamento do dia 3, né, que foi a última sexta-feira. Estou gravando esse vídeo no domingo, dia 5, então como a gente precisa do preço para balizar o dividend yield percentual, vou usar a última referência aí, que é o fechamento de sexta-feira. E, como eu falei, o dividend yield a gente vai pegar ele de duas formas. O primeiro é o dividend yield atual, que seria o lucro de 2019 dividido pela cotação da última sexta-feira, que serve para a gente ter uma ideia e ver em quanto que estaria o percentual, né, de dividendos, até para você usar como uma comparação relativa com a renda fixa. São instrumentos financeiros totalmente diferentes, né? Uma renda fixa, outra renda variável, é um instrumento de crédito, no caso da renda fixa, o outro é ligado à economia real, que no caso são as ações, né, que são fragmentos de empresas. E o dividend yield de 2020 é uma coluna que eu vou trazer, que seria a seguinte: vamos imaginar que a empresa ela mantenha o nível de distribuição de dividendos em 2020, ou seja, ela vai manter o payout constante e vai ter uma perda no lucro na ordem de 30%, ou seja, o lucro dela em 2020 vai ser 70% do lucro de 2019. Por quê? É porque eu chutei um número para a gente fazer um exercício aqui e ver para quanto poderia cair esse dividend yield se a empresa tiver uma perda, né, uma queda de 30% nos seus lucros. Outros setores vão cair mais? Vão cair muito mais. Provavelmente vai ter empresa ou determinados setores que vão chegar no 0 a 0 ou até ter um prejuízo líquido, né, um lucro líquido negativo. Mas aqui, baseado aí na sacada da família Barsi lá no canal Ações que Garantem o Futuro, são setores mais resilientes que tendem a não cair tanto. Então, começando aí com o banco, eu escolhi o Itaú Unibanco, que é o maior banco da América Latina, é reconhecidamente o maior banco privado do Brasil e o banco que tem a melhor performance financeira. Geralmente os bancos a gente mede a performance pelo ROI, né? ROE ou ROE, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, poderia ser tanto o Itub 3 quanto o Itub 4, né? Apesar da preferencial, o Itub 4 tem muito mais liquidez do que o Itub 3. A Itub 3, ou seja, a ordinária de Itaú Unibanco, também tem uma liquidez razoável que permite a montagem de posição. Então, o lucro por ação de Itaú Unibanco em 2019 foi R$ 2,84 por ação, ou R$ 2,84 por ação, e um payout de 75,04%. Na cotação de Itub 3 fechada na última sexta-feira, que foi 19,89, a gente daria um dividend yield de 10,66. Consequentemente, se a gente tiver uma queda de lucro de 30% para Itaú Unibanco em 2020 e mantido o payout e mantido o preço também, né? Isso é um exercício, a gente não tem como garantir que o Itaú Unibanco vai manter o payout, nem que o preço vai ficar parado, mas a gente precisa ter alguma variável para que o estudo diga um número, né? Então, mantido a cotação e mantido o payout com a queda de lucro de 30%, a gente chegaria aí a 7,46% de dividend yield para Itaú Unibanco em 2020. Como a Selic está em 3,75, se você tirar o imposto de renda, isso dá aí um pouco mais que 200% do CDI de dividendo, já considerando dividendos líquidos, né? O dividendo hoje ele é isento de imposto de renda e o juros sobre capital próprio ele é tributado, mas o imposto de renda é retido na fonte. Então, o que chega para o investidor e o que é importante para a gente nesse estudo é o juros sobre capital próprio líquido, né? São os proventos líquidos. Então, esse seria o B de banco, Itaú Unibanco. Em E de energia elétrica, eu escolhi Energias do Brasil. Fiquei bem na dúvida, né, se eu escolheria a Engie ou Energias do Brasil. Em termos de uma comparação de múltiplo, eu achei Energias do Brasil melhor com um dividendo mais atrativo. Se fosse pegar qual empresa é melhor ali comparado, provavelmente eu escolheria a Engie, mas já que meu pai pediu, ele não pediu as melhores empresas que pagam bons dividendos, ele pediu boas empresas, não são as melhores, mas são boas, e boas pagadoras de dividendo. Então, no critério de dividendo, eu achei que Energias do Brasil tem um diferencial em relação à Engie, mas para mim as duas empresas são muito boas. Então, Energias do Brasil em 2019 teve 2,44 lucro por ação, ou seja, R$ 2,44 de lucro por ação. Energias do Brasil só tem, novo mercado, né? Então só tem ações
ordinárias, NPR3, o ticker. O payout, pelo menos na minha base de dados, né? Eu utilizei aqui a base de dados do Baster, eu sou assinante Baster Blue, então lá estava registrando 26,46% de payout em 2019, com a cotação de fechamento da última sexta-feira de 14,74, dá um dividend yield, olhando para os lucros de 2019, de 4,38. Se a Energias do Brasil, que é uma empresa integrada de energia, né? Ela participa tanto da geração quanto da distribuição, em menor escala, mas também participa e distribuição. Se ela tiver uma queda aí por motivos infins decorrentes dessa crise de 30%, esse dividend yield cairia para 3,07%. Comparando com a Selic, seria menor. Se você pegar a Selic líquida, né, dos seus investimentos no Tesouro Selic, por exemplo, vai dar uma coisa aí parecida. Partindo aí para o primeiro S, né, do BEST, então já fomos banco, eu escolhi Itaú Unibanco, energia elétrica, escolhi Energias do Brasil. No primeiro S, que seria seguros, escolho o Banco do Brasil Seguridade. É uma empresa que meu pai conhece bem, no final de carreira ele estava trabalhando no Banco do Brasil na parte de seguros, né? Então ele estava dentro da Banco do Brasil Seguridade. Fiquei muito em dúvida também em relação, comparando o Banco do Brasil Seguridade com o Porto Seguro. É uma empresa que eu gosto bastante também. Na minha carteira pessoal eu tenho Porto Seguro ao invés de Banco do Brasil Seguridade, mas é uma empresa que, em termos de dividendo, eu vejo que tem um destaque também em relação às outras seguradoras, inclusive comparando com o Porto Seguro. Então, o Banco do Brasil Seguridade teve um resultado, lucro por ação 2019 de 3,33 real, né, de lucro por ação. Ela também só tem ações ordinárias, também é novo mercado. O payout em 2019 foi 84,77% e a cotação de fechamento da última sexta-feira, 23,29%. Isso dá um dividend yield de 12,06%, olhando para os lucros de 2019. Então, se essa seguradora, que tem toda a base de clientes do Banco do Brasil, que é um banco imenso, né, e apesar de ser um banco estatal, uma sociedade de economia mista, ele compete, né, ou pelo menos é levado a competir com os bancos privados de igual para igual. É uma queixa até que meu próprio pai fazia quando trabalhava no Banco do Brasil. É um banco que tem toda a parte social e de estímulo à economia dentro da estratégia econômica do governo, mas a galera é pressionada a performar como os bancos privados performam, né? Ou seja, você tem que ajudar a sociedade, mas tem que ter um resultado de banco privado. Enfim, voltando, se a Banco do Brasil Seguridade tiver uma queda de 30% dos seus lucros, mantido o payout, mantido o preço, ficaria com um dividend yield de 8,48%, né? Passando de longe aí 200% do CDI nessa nossa comparação relativa com a renda fixa. Mais um comentário também de Banco do Brasil Seguridade. Como é uma seguradora que é um modelo mais enxuto de capital, é bem provável que ela mantenha esse nível de payout, né? Já a Energias do Brasil já declarou que vai reduzir o nível de dividendos para 2020. Eu não cheguei a ver se estimaram já o nível, provavelmente vai ter uma redução, mas ainda é cedo para decretar, né, que 2020 vai ser um ano muito pior de dividendos. O Itaú talvez reduza também esse payout por aumentar a provisão para devedores duvidosos, né, o PDD, e, enfim, mas é um estudo que são números que não têm apego nenhum com a realidade. Tanto que estamos levando em consideração que preço de hoje. O segundo S aí, que não está na cartilha lá do pessoal da família Barsi, mas eu coloco, é o setor de saúde, né, que tem empresas interessantes, boas pagadoras de dividendos, e é um setor que eu gosto e acompanho bastante, e nesse sentido eu escolho a Qualicorp, que é um agente de planos de saúde, né? E é uma empresa também que tem um capital enxuto, teve em 2020 aí de transformação, né? Teve um problema de governança ali na virada 2018, 2019, desculpa. 2019 foi um ano transformador, com mudança de CEO, a entrada da Redditor, que é uma rede de hospitais, trouxe vários elementos positivos, inclusive de melhora de governança. E em termos de resultado, é uma empresa espetacular, inclusive do ponto de vista de dividendos, né? Então, em 2019, a empresa entregou R$ 1,38 de lucro por ação, distribuiu quase tudo, né? Foi 94,68% de payout,
fechou a cotação na última sexta-feira em 21,41, que daria aí 6,10 de dividend yield olhando os lucros de 2019. Se tiver uma queda de 30% por questão de cancelamentos de planos, inadimplência e tudo mais dos usuários dos planos de saúde, ainda ficaria com um dividendo de 4,29%. Isso olhando possíveis lucros reduzidos em 2020, que já seria aí com uma boa folga em cima de 100% do CDI. O último S, que seria aí saneamento, né? Eu escolho o Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. A gente tem outras duas grandes companhias de saneamento listadas, né? Que seria aí a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, né? São as três maiores companhias de saneamento listadas em bolsa no Brasil. E eu concordo aí com vários analistas que trazem esse chamariz para a Sanepar, que seria o desconto que ela tem em relação às outras duas, né, em termos de múltiplo. E em termos de dividendo, particularmente, eu acho ela mais atrativa também. Então, pegando aí a preferencial, né, de Sanepar, que seria SAPR4, Sanepar já tem uma estrutura societária um pouco mais bagunçada, né, ela não é novo mercado, ela tem a Sanepar 3, as ordinárias com muito pouca liquidez, a 4 tem um pouco mais de liquidez e tem as units também, né, a Sanepar 11, que é a que tem mais liquidez de todas, envolvendo aí uma jogada do estado do Paraná que não vem ao caso aqui. Mas pegando a Sanepar 4, as preferenciais, 2019 0,24 real por ação, né, ou 24 centavos de lucro por ação. Ela dividiu mais do que 100%, né, então ela tinha dinheiro em caixa e acabou distribuindo esse caixa. A gente chegou aí a 123,4% de payout, então distribuiu todo o lucro mais um pouquinho. Isso aí é numa cotação atual de R$ 4,15 na última sexta-feira. Recentemente essa ação ela sofreu um split, né? Ela dividiu em 3, então ela era cotada aí a 12 e pouco, agora está em 4 e pouco. Esse dividendo, olhando os lucros de 2019, está em 7,04%. Mesmo que ela tenha aí que fazer algum subsídio, alguma coisa, mesmo os problemas de inadimplência que podem acontecer na energia elétrica, por exemplo, pode acontecer na parte de saneamento, água e esgoto, ainda ficaria com um dividendo de 4,93%, quase 5%, bem atrativo também. E por último, fechando aí o T, né, do Best, seria aí telecomunicações, e para mim aqui é uma escolha óbvia, né? Dentro de telecomunicações a gente tem listado em bolsa na B3 Telefônica Vivo, a TIM e a Oi. A Oi reconhecidamente com problemas na recuperação judicial, queima de caixa enorme, prejuízos seguidos. A TIM é uma empresa que vem melhorando, né? Apesar de como usuário, conheço pouca gente que inclusive hoje é cliente da TIM, já fui no passado e não tem uma qualidade tão boa, mas se você parar para pensar aí, se você conhece pessoas que moram em lugares mais distantes, têm dificuldade de sinal, elas acabam recorrendo a Vivo por ter a melhor qualidade de sinal. Em termos de internet em casa também, em Brasília, por exemplo, usa-se muito a GVT, né, que é da Vivo, e em termos de resultados na bolsa não tem o que discutir, né? É a melhor empresa em termos de resultado e converte muito isso em dividendo porque já é uma estrutura madura e robusta. Então, olhando aí para as ações preferenciais da Vivo, VIVT4, 2019, lucro por ação de R$ 2,96, pagou um payout de 119,2%, assim como a Sanepar, ela também distribuiu todo o lucro mais um pouquinho, né? Deu mais uma torrada no caixa, porque achou que não seria necessário ou benéfico na estratégia dela reinvestir, então ela preferiu distribuir isso com o acionista. Última cotação, R$ 50,04, R$ 50,40 no fechamento de sexta-feira, que deu um dividend yield, olhando para os lucros de 2019, de 7%. Se tiver uma queda aí, descontratações, inadimplência e tudo mais, cair 30%, ainda vai ficar com um dividendo de 4,90%. Também comparando com o CDI, aí, já que a meta Selic está em 3,75%, o CDI deve estar aí 3,60% mais ou menos, também dá uma boa folga. Então, resumidamente, né, o exercício foi esse. Eu achei bastante interessante essa sacada do Best. Olhei para minha carteira, olhei para as ações que eu acompanho, dados os níveis de preço atual, eu acho que o risco-retorno é atrativo. Outro ponto é que isso é para longo prazo, né? Mesmo que esses números fiquem muito distantes em 2020, a nossa esperança é que em 2021 o cenário econômico seja muito melhor e que
esses lucros voltem ao patamar de 2019, por exemplo, ou até tenha algum crescimento. Consequentemente, o mercado antecipa isso, né, e vai subir o preço das ações, o dividend yield deve ficar constante ou até cair, mas você está ganhando na outra ponta, aí, que seria no ganho de capital através da valorização das ações das empresas na bolsa. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, me ajuda a estar divulgando esse conteúdo, me estimula a estar gerando mais vídeos. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado.